E ao som dessa linda melodia dedilhada pela nossa amada irmã Nilva, que nos lembra que a nossa presença diante de Deus deve ser em espírito e em verdade, eu quero desejar a você um bom dia neste domingo especial, domingo de Dia dos Pais, onde nós lembramos do nosso Pai por excelência, do nosso Pai das luzes, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nosso Pai também, porque Ele nos chama de filhinhos queridos, filhinhos amados. E a razão de nós estarmos aqui esta manhã é adorar ao nosso bondoso Pai, reconhecendo que Ele é o único Pai por excelência, pois nele não há variação, Ele nos ama incondicionalmente. Nós vamos iniciar esse culto nesta manhã fazendo a leitura de Isaías, capítulo 64, versículos 8 e 9. Isaías 64, versículos 8 e 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Isaías 64, versículos 8 e 9. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. E eu tenho certeza que você veio buscar a Deus nesta manhã. Você veio buscar a presença desse Deus maravilhoso, esse Deus que vai falar com você nesta manhã. Mas antes disso, nós vamos ouvir uma linda canção com nossa amada irmã Paula, que diz exatamente isso. Eu te busco, ó Senhor. Ouçamos essa linda canção, preparando o nosso coração para a pregação da palavra de Deus. Por
conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero louvar-te, tua paz em meu viver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero louvar-te, tua paz em meu viver. Senhor, te quero mais. Amém. Que a nossa oração nesta noite seja essa: Senhor, eu quero te conhecer mais. E que Ele fale ao nosso coração nesta noite. Que a palavra que será pregada aqui não seja uma palavra minha, mas que seja uma palavra de Deus ao teu e ao meu coração. Vou pedir para que você abra no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1. Nós leremos o versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 5. Assim nos diz a palavra de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Pai das luzes, nós reconhecemos a nossa condição de pecadores agora. Reconhecemos, Senhor, que nós não somos nada diante de Ti. Reconhecemos também que eu não sou nada a mais do que os meus irmãos. Que nós estamos em um nível de igualdade e aos Teus olhos o Senhor nivela e iguala a todos. Mas, Senhor, o Senhor escolhe homens, ainda que falhos, ainda que pecadores, para serem usados na transmissão da Tua palavra. E nós nos dispomos agora, Senhor, em Tuas mãos, para que nós possamos fazer isso, transmitir a Tua palavra ao Teu povo. Que nós sejamos nesta noite alimentados, que nós possamos reconhecer sobre este Pai maravilhoso e bom. E que nós, enquanto pais, ou até mesmo enquanto mães que fazem também papel de pais, possam também entender qual que é o Teu propósito que o Senhor deixou revelado para nós, ó Deus. Conduza-nos, ó Deus, não apenas no início, mas no decorrer da mensagem e ao finalizá-la também. Abençoa os Teus filhos que me ouvem nesta manhã e aqueles também que estão ouvindo nessa mensagem gravada. Que o Senhor os abençoe e que a Tua palavra os alcance. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Jonathan Edwards foi um pastor da Igreja Presbiteriana de New York, no início do século XVIII. Ele que pregou o famoso sermão, conhecido até hoje, e que há uma semana atrás completou 279 anos que esse sermão foi pregado, e que tem o título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Contam os historiadores que
enquanto Jonathan Edwards pregava esse sermão, as pessoas agarravam-se às colunas da igreja, agarravam-se aos bancos da igreja, pedindo a Deus que tivesse misericórdia delas, falando: Senhor, não me lance no inferno por causa da tua ira, mas perdoe os meus pecados. Os historiadores dizem que Jonathan Edwards tinha luz na mente e fogo no coração, e por isso foi usado no primeiro grande despertar da igreja, logo no início do século XVIII. Contudo, Jonathan Edwards, ele não, em nenhuma área, ele foi tão bem sucedido em sua vida, como no seu papel de pai. Jonathan Edwards e sua esposa, Sarah Pierrepont, tiveram nada mais, nada menos do que 11 filhos. E os biógrafos dele contam que ele todos os dias dedicava 1 hora do seu dia para ler a Bíblia e para orar juntamente com os seus filhos. E apesar de um trabalho rigoroso, árduo, que incluía em seus dias levantar às 4:30 da manhã, fazer leituras intensas em sua biblioteca, escrever de forma intensa, fazer viagens extensas no sentido de pregar a palavra de Deus e também de reuniões administrativas infinitas, ele fazia muita questão de dedicar tempo a seus filhos para que esses pudessem ser ensinados e admoestados na doutrina do Senhor. E ainda que com uma vida agitada, Edwards se comprometia a passar pelo menos 1 hora todo dia com os seus filhos. E quando a vida agitada dele, em virtude de suas viagens, em virtude dos seus compromissos, fizessem com que ele deixasse de fazer isso durante 1 ou 2 dias, Jonathan Edwards compensava essas horas atrasadas nos dias seguintes, quando voltasse. Um famoso pesquisador da Universidade de Princeton, pesquisando sobre a vida de John Edwards, pesquisador esse conhecido como Benjamin Warfield, ele fez uma pesquisa e ele descobriu algo que realmente nos chama a atenção acerca dos descendentes de Edwards. Uma pesquisa que ele fez mostrou o legado maravilhoso que Edwards deixou aos seus descendentes em virtude de uma vida cristã. Mais de 1.300 descendentes foram catalogados por Benjamin Warfield, e desses mais de 1.300 descendentes, 3 deles se tornaram presidentes de grandes universidades. Um se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. 3 deles se tornaram senadores. 100 se tornaram advogados. 65 professores de universidades. 75 oficiais das Forças Armadas. 100 pregadores e missionários. 80 dos altos escalões do funcionalismo público. E 250 formados entre as principais universidades se tornaram governadores e diplomatas entre outros países, dentre outras profissões que se destacam. Benjamin Warfield também descobriu em suas pesquisas que os descendentes de Jonathan Edwards não custaram sequer $1 aos cofres do Estado. Mas a história nos conta que também na época de Jonathan Edwards, houve um ateu materialista por nome Max Jukes.
Max Jukes criticava ferrenhamente os sermões pregados por Jonathan Edwards, atacava os seus discursos, atacava a sua ideologia, atacava as suas pregações. E Max Jukes viveu uma vida ímpia, casou-se com uma mulher ímpia e também deixou um legado aos seus descendentes. Dessa união de Jukes e de sua esposa, pesquisada por Benjamin Warfield, constatou-se que 350 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo mais de 70 desses criminosos assassinos. 100 desses homens eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres que fizeram parte da descendência de Max Jukes foram prostitutas. E 560 desses descendentes custaram ao Estado $1.250.000. A história de Jonathan Edwards e de Max Jukes é aquilo que os sociólogos chamam de, que nós podemos exemplificar como a regra das 5 gerações. Os sociólogos chamam de a regra das 5 gerações. Como um pai cria o seu filho, o amor que o seu pai dá aos seus filhos, os valores que o seu pai ensina aos seus filhos, a influência que o pai tem sobre a vida dos seus filhos, pode influenciar de uma forma intensa não só aos seus filhos, mas aos filhos dos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, até a 5ª geração. Em outras palavras, aquilo que você tem ensinado aos teus filhos, certamente influenciará de uma forma positiva ou não as próximas gerações. E é por isso que essa teoria das gerações, os sociólogos dizem que ela pode trabalhar de 2 modos. Da mesma forma que você se esforça para ser um bom pai, e você poderá influenciar aos seus descendentes de uma forma positiva. Caso você não o faça, você também poderá influenciar os seus descendentes de forma negativa. Max Jukes, por exemplo, teve problemas com a bebida, que o impediu de ter um trabalho fixo e também o impediu de demonstrar preocupação não apenas para os seus filhos, mas também para com a sua esposa. E essas histórias que nós acabamos de mencionar aqui para você, elas oferecem lições poderosas acerca do legado que nós ofereceremos aos nossos filhos como pais. E todas as vezes que eu falo os filhos como pais, você que é mãe e que também faz esse papel de mãe e de pai, pode entender também dessa forma. Daqui a 5 gerações, é provável que as nossas realizações, que as nossas conquistas, que a nossa biografia, que a nossa vida serão esquecidas pela nossa descendência. No entanto, o modo como nós somos pais hoje, o modo como nós influenciamos os nossos filhos hoje, os princípios que nós damos aos nossos filhos, princípios morais, princípios éticos, princípios espirituais, vão influenciar não apenas a vida dos nossos filhos, mas a vida também, e terá como legado também aos filhos dos nossos filhos. Pergunta que eu tenho a fazer para você nesta manhã: qual é o legado que você está deixando aos teus filhos? Qual é o legado que você está deixando aos teus filhos? Hoje é o Dia dos Pais. Um dos maiores pregadores de nossa denominação diz que a paternidade é a vocação mais sublime que o homem pode exercer. Porque
a relação de pai e de filho é algo tão forte, tão sublime nas Escrituras, que o último versículo do Antigo Testamento, lá em Malaquias capítulo 4, 6, está escrito assim que o Messias seria a função dele converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. É penoso, queridos irmãos e irmãs, nós verificarmos que muitos dos grandes homens de Deus foram brilhantes em várias áreas de sua vida, inclusive em sua área ministerial, mas fracassaram como pais. Foram excelentes líderes, como por exemplo Samuel, foi um grande profeta, mas ele foi negligente como líder espiritual no seu lar. Eli era um excelente sacerdote, mas ele fracassou porque ele não tinha autoridade dentro de sua casa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era um péssimo pai. Alguém já disse, se o nosso cristianismo não é capaz de mudar o nosso relacionamento familiar, ele está falido. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Jó é um dos poucos personagens bíblicos que consegue com tanta excelência conciliar espiritualidade com vida familiar. Ele tornou-se um exemplo não apenas de firmeza, mas também de perseverança. Mas em momento nenhum ele negligenciou a sua função como pai. O livro de Jó, ele fascinou tanto o reformador João Calvino, que dos seus 700 sermões escritos, quase 160 foram baseados em Jó. E é exatamente neste livro que nós encontramos uma das mais dramáticas histórias vividas na história da humanidade. Jó, se você conhece bem a história de Jó, você se lembra que Jó era um homem extremamente rico, mas era portador de uma reputação invejável. As autoridades da cidade, por onde Jó passava, as autoridades paravam para reverenciar-lhe. Os doutos da cidade de onde Jó morava paravam para ouvir os conselhos de Jó. A sua família vivia um dos maiores padrões da sua época. Em outras palavras, Jó tinha condições de dar aos seus filhos tudo aquilo que nós dizemos hoje que o dinheiro podia comprar. É por isso que eu quero convidá-lo nesta noite a considerar, à luz das Escrituras Sagradas e do versículo que nós acabamos de ler, apenas um versículo, mas que nós temos 3 grandes lições para tirarmos nesta manhã. E nós vamos ler novamente o capítulo 1, versículo 5 de Jó, para que nós possamos ter como sermão, como título de sermão desta manhã, as qualidades de um pai aprovado por Deus. Versículo 5 do capítulo 1 de Jó. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Decorrido o turno de dias, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Ao olharmos para o texto, quando nós
queremos observar as qualidades de um pai aprovado por Deus. Em primeiro lugar, nós vemos que um pai aprovado por Deus, ele se preocupa com a vida espiritual dos seus filhos. Um pai aprovado por Deus se preocupa com a vida espiritual de seus filhos. Primeiramente, o texto diz e registra que Jó chamava seus filhos e os santificava. Percebam aqui, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, que a liderança espiritual de um pai dentro de uma casa faz a diferença. No sentido estrito da palavra, Jó não estava apenas preocupado com a educação dos seus filhos. Jó não estava apenas preocupado com que os filhos estudassem nas melhores universidades de Uz, mas Jó também se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Jó não se preocupava apenas com a provisão dos seus filhos, mas Jó santificava a vida dos seus filhos. Antes de você se preocupar com a escola dos teus filhos, antes de você se preocupar com a universidade dos teus filhos, antes de você se preocupar com qual é a profissão que meu filho vai ter, você, como servo do Senhor, como filho do Pai por excelência, que se revelou a nós através de seu Filho Jesus Cristo, você deve se preocupar em ter um filho santo. Faça como Jó. Chame a seu filho, leia a Bíblia com o teu filho, ore com o teu filho. Se o teu filho é pequeno, ensina ele a orar, ensine a teu filho a oração do Pai Nosso, ensina ele os salmos, ensina ele a falar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ensina ele a falar o Salmo 16, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Ensina ele a falar o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ensina ele a falar o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ensina ele a falar o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ensina o teu filho a palavra de Deus. É claro que você deve se preocupar com a vida secular, se é que podemos separar o secular do espiritual, mas você deve se preocupar com a vida espiritual do teu filho e da tua filha. Mas o que é mais, reverendo, que o texto nos ensina sobre um pai aprovado por Deus. Um pai aprovado por Deus, em primeiro lugar, ele se preocupa com a santificação da vida do seu filho. Mas em segundo lugar, um pai aprovado por Deus é um pai intercessor. Voltemos para o texto. O texto nos diz o seguinte: os santificava, levantava-se de madrugada. Eis aqui a figura de um pai intercessor. Jó não apenas orava de manhã, Jó não apenas orava à tarde, Jó não apenas orava à noite, e ele não apenas sacrificava, mas Jó também orava de madrugada. Posso te fazer uma pergunta? Quando foi a última vez que você acordou de madrugada para orar pelos teus filhos? Quando foi a última vez que você dobrou o teu joelho de madrugada para falar assim, Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos, e principalmente se os teus filhos não estão no caminho do Senhor? Queridos, tem um pastor de nossa denominação, que ele não nasceu na igreja, tá? Ele nasceu no hospital, mas desde o início ele nasceu em berço evangélico. Mas aos 17 anos ele saiu da igreja, ficou fora dos caminhos do Senhor e achou que estava aproveitando a sua vida, e durante 7 anos, dos 17 aos 24, ele caiu na gandaia. E a mãe dele orava por esse homem todos os dias da sua vida.
Esse pastor nos conta que vários dias, em diversos horários diferentes, ele chegava na casa de sua mãe e sua mãe estava orando com os joelhos dobrados e falando assim: Senhor, o meu filho, eu pedi para que ele fosse um pregador da tua palavra, não para que ele fosse isso, para que ele fosse aquilo, para que ele fosse aquilo outro. O filho dessa senhora, ele estudou, teve uma profissão, mas aos 24 anos, ele foi impactado de uma forma sobrenatural, voltou para os caminhos do Senhor e hoje, para a honra e glória de Jesus, ele deixou muitas das coisas que ele estava habituado a fazer. Eu estou falando de uma profissão que ele estava galgando e que estava indo muito bem, obrigado. Mas ele deixou esta profissão para poder ser um pregador da palavra de Deus. Tudo isso porque uma mãe, e ele conta que ele, quando chegava muitas vezes, ele chegava de mansinho, e ele, ao colocar a chave na porta, a mãe estava orando em lágrimas para que ele voltasse para os caminhos do Senhor. Tudo isso porque uma mãe não desistiu de orar pelo seu filho. E é por isso que sempre haverá esperança para uma família onde houver uma mãe que ora. Sempre haverá esperança para uma família onde houver um pai comprometido em encaminhar os seus filhos nos passos do Senhor. Sempre haverá esperança para uma família onde houver um pai comprometido em interceder pelos seus filhos. Lembre-se que antes de você falar de Deus para os teus filhos, lembre-se de falar dos teus filhos para Deus. E em terceiro lugar, o texto nos apresenta que Jó foi um pai perseverante. Quais são as qualidades de um pai aprovado por Deus? Em primeiro lugar, um pai aprovado por Deus é um pai que santifica os seus filhos. Em segundo lugar, um pai aprovado por Deus é um pai intercessor. Mas em terceiro lugar, um pai aprovado por Deus é um pai perseverante. Finalzinho do versículo 5, diz assim: pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Em terceiro lugar, nós podemos destacar a regularidade com que Jó fazia isso. A palavra aqui, queridos, empregada pelo autor sacro é continuamente. Mas se nós formos no termo, o que o termo hebraico quer dizer com continuamente, nós vamos ver que o termo hebraico quer dizer aqui frequentemente, ininterruptamente, sem parar. Jó orava pelos seus filhos de uma forma contínua, sem desistir, sem pestanejar, sem vacilar. Jó apresentava os seus filhos diante de Deus. Jó acreditava que a oração podia mudar os pensamentos dos seus filhos. É por isso, nunca desista de orar pelo teu filho, nunca desista de orar pela tua filha, porque uma hora Deus vai ouvir a tua oração, em nome de Jesus. Amém. Se ele está no mundo, ore por ele. Se ele já é um servo do Senhor, continue orando por ele. Ore sempre, ore de manhã, ore à tarde, ore à noite, ore de madrugada. O legado da fé é a maior herança que você pode deixar
aos seus descendentes. Alguns pais falam assim: eu trabalhei muito para que o meu filho, para que os meus filhos não precisem trabalhar, e procuram deixar uma fortuna para os seus filhos. Isto não é errado. Mas o maior legado que você pode deixar aos teus filhos é a fé em Cristo Jesus. Às vezes algumas irmãs, alguns irmãos nos procuram em nosso gabinete ou por telefone mesmo e falam assim: reverendo, eu já não aguento mais, eu já estou orando há 10 anos pelos meus filhos. Êxodo capítulo 20, versículo 6, diz para você assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 10 anos, ainda não se passou uma geração. 15 anos, ainda não se passou uma geração. 20 anos, 30 anos, ainda não se passou uma geração. Porque o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e daqueles que o temem. Para finalizar, se você ainda estiver me perguntando: reverendo, devo continuar orando pelos meus filhos? Não, meu irmão, não, minha irmã, você não deve continuar orando pelos teus filhos, mas você deve orar pelos teus filhos, você deve orar pelos teus netos, você deve orar pelos filhos dos teus filhos, você deve orar pelos filhos dos filhos dos filhos dos teus filhos, porque o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e o temem. É exclusivamente por isso que você deve continuar orando. Como eu disse, quando nós estamos nessa pregação da noite falando de pai, estamos falando de pai e de mãe também. Então, ao finalizar esta mensagem, se eu perguntar para você quais são as qualidades de um pai ou de uma mãe que faz um papel de pai, aprovado por Deus, não se esqueça que o texto nos apresenta que, em primeiro lugar, um pai aprovado por Deus é um pai que santifica os seus filhos. Em segundo lugar, um pai aprovado por Deus é um pai intercessor. Mas em terceiro lugar, um pai aprovado por Deus é um pai perseverante. Que Deus te abençoe, que você santifique os teus filhos, que você interceda e que você persevere, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de orarmos, nós vamos ouvir mais uma canção com o nosso querido Eric. Mas sabe por que você tem que perseverar? Porque o Deus que você sabe que é o teu Pai, Ele é fiel. Nunca
tudo criaste, na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Se você me ouve, preste bem atenção. Você faz parte da criação de Deus. Mas se você que me ouve e já reconheceu a Deus que como Pai amoroso, como único que é aquele que ama a você com amor infinito, Ele não é apenas mais o teu Criador, mas Ele é o teu Pai. E você pode se dirigir a Ele como papai, como Pai amado, como Pai querido. Se você ainda não teve um pai que foi muito bom para você, e você pode falar assim, como que eu posso olhar para Deus e falar que Deus é um pai bom, sendo que o meu pai não foi um bom pai, não foi um pai presente? Lembre-se que Deus é o Pai por excelência e Ele te ama com amor infinito. Tanto é que Ele enviou o seu Filho na cruz, para morrer na cruz, para sofrer, para pagar os teus pecados e os meus pecados, para que nós tenhamos a certeza que um dia estaremos todos juntos com Ele, para celebrarmos as bodas do Cordeiro. Eu vou orar e logo em seguida darei a bênção apostólica. Senhor, nós louvamos e bendizemos ao Teu santo nome. Te agradecemos porque nós não somos mais órfãos. Nós temos a Ti, ó Deus, como Pai. Nós podemos olhar para o céu, para o Criador de todas as coisas e chamar-te de Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe todos os pais que estão nos ouvindo nesta manhã, ou através dessa mensagem gravada. Te pedimos que o Senhor abençoe também aqueles filhos que já não têm mais os seus pais consigo e que nessa data de hoje sofrem, porque sentem uma saudade do seu pai. E nós te agradecemos, porque o Senhor usou a muitos de nós filhos para falar da Tua graça aos nossos pais, para que eles pudessem se render aos Teus pés. Senhor, como é bom sabermos que nós temos a promessa de que um dia nos encontraremos com todos os nossos entes queridos. Nós queremos encerrar este momento de culto dando a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. E te pedindo também que o Senhor abençoe aquelas mães que me ouvem nesta manhã e que fazem o papel de mãe e de pai também. Que o Senhor dê graça para elas, que elas possam conduzir a sua família debaixo da graça maravilhosa e infinita do Pai Celestial. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti, ó Deus, e já te agradecemos. E que o grande amor desse Pai bondoso, do Pai das luzes, do Pai que enviou o seu único Filho, que era um com Ele, a mesma essência, para vir à terra, se fazer um conosco. E que o grande amor desse Pai e a graça desse Filho, maravilhosa, bendita, soberana e suprema, e que a doce comunhão do seu Espírito, que habita dentro de você, esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, e sobre todos os pais, espalhados sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.